Bem, pessoal, hoje a gente vai aprender a descobrir as ligações molecular, o covalente. Ligação molecular covalente é aquela que não há perda nem ganho de elétron. A iônica é que você perde e ganha elétron, os elementos químicos, né? Já a covalente, o molecular, vai haver um compartilhamento, por isso esse nome, covalente, tá certo? Então nós temos aqui dois elementos químicos na tabela periódica, a gente tem o hidrogênio e tem o oxigênio, com seus respectivos números atômicos, né? Você vai na tabela, localiza lá o número atômico do elemento químico, certo? O hidrogênio, número atômico 1, e o oxigênio, que é da família 6A, ele está aqui, ó, número atômico 8, certo? Aí a gente coloca o número atômico porque a quantidade de elétrons é a mesma do número atômico, quando ele está eletricamente neutro. Então, quando ele está no estado fundamental, ele está em uma grande instabilidade e alta energia. Então, quando ele está nessa energia, o que acontece? A quantidade de prótons, né, carga, menos os elétrons. Os elétrons que eles têm lá, aí dá um resultado aqui, né? Vai dar igual a zero. Um exemplo aqui, ó. O hidrogênio aqui. Ele tem um próton, uma carga positiva, né? E uma carga negativa aqui, ó. Isso aqui é igual a zero, ó. Então, o NOx dele é igual a zero aqui, ó. Carga dele, zero. Estado fundamental. O oxigênio é a mesma coisa. Ele tem 8 carga positiva e 8 carga negativa. Então, a carga dele aqui vai ser igual a zero. Tá certo? Então, ele está em estado de alta energia. Se ele estiver dessa forma, ele vai desaparecer na natureza. É que acontece, ele vai ter que fazer alguma ligação ali, né, com a regra do octeto. Vamos lá fazer a distribuição eletrônica de cada um. Hidrogênio. O hidrogênio aqui, com um aqui. O oxigênio, separa aqui, ó. O oxigênio com 8 aqui, né? Então vamos lá, pelas camadas. Camada K. Aqui eu tenho aqui as camadas. São 7 camadas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 7 camadas. Então agora a gente vai trabalhar a distribuição eletrônica. Aqui a gente tem um banco de dados. Eu vou pegar daqui aquela regra que a gente já estudou, né? Então se eu tenho apenas um elétron, então esse elétron vem para cá. Então aqui já é a camada de valência do hidrogênio, né? Agora vamos fazer a distribuição eletrônica do oxigênio. Camada K, L. O oxigênio ele tem 8 elétrons aqui, ó. Então ele vai ter 2 da camada que eu vou pegar daqui. E para 8 falta quanto? 6. Aqui é a camada de valência do oxigênio. Observe que o oxigênio é da família 6A, por isso que aqui, ó, a camada de valência dele tem 6 elétrons. Tá certo? São 6 elétrons da camada de valência. Então, para 8 ele precisa ganhar quantos elétrons? Aquela regra do octeto, para estabilizar, ele precisa ganhar 2 elétrons. E o hidrogênio aqui, ele precisa somente de um elétron para ficar como gás nobre, o gás hélio. Que o hélio é o único gás nobre, com exceção aqui, que ele tem apenas 2 elétrons aqui. Tá vendo? O que é que vamos fazer aqui? Agora vamos para a estrutura de Lewis, né? A camada de valência. A gente só vai representar os elementos químicos, a camada de valência de cada um. Um exemplo aqui, hidrogênio. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? Aqui a gente chama de camada de valência. A última camada. Certo? Aqui é a mesma coisa, camada de valência. Então o hidrogênio só tem um elétron, então vamos representar o elétron hidrogênio aqui, ó. Representei o elétron na estrutura de Lewis. Agora vou representar o oxigênio.
Mas somente a camada de valência, ó. O oxigênio, ele tem quantos elétrons? Ele apresenta 6 elétrons. Na última camada aqui, ó. Vou apresentar diferente aqui só para vocês comparar. 4, 5, 6. Certo? Então, se o hidrogênio ele precisa da estabilidade dele, ele precisa somente de um elétron. Ele vem aqui e compartilha o seu elétron com o elétron do oxigênio aqui, ó. Tá vendo? Agora ele tem 2. E o oxigênio tem quanto? Esse elétron aqui do hidrogênio vai ser compartilhado, agora vai ser contado também para o oxigênio. O oxigênio tinha 6 elétrons na camada de valência, agora vai ter quanto agora? Contando com o dele, 6 com o dele, mais 1, 7. Está com 7, mas ele não tá estável. Ele vai precisar de mais outro elétron, né? Para compartilhar. Aí vai chegar o que aqui, ó? Mais um hidrogênio aqui. Certo? Precisando também compartilhar. Então esse hidrogênio que chegou vai compartilhar esse outro elétron aqui, ó. Certo? Agora o oxigênio vai estar com 8 elétrons, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons. Então se ele está com 8 elétrons, está estável, conseguiu a estabilidade dele. Se ele conseguiu a estabilidade dele, então agora formou o que, ó? A molécula da água. H2O. Certo? E essa ligação vai ser chamada ligação covalente. E nesse caso aqui, ela vai ser chamada covalente polar. Por que polar? Porque o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, esse elétron aqui do hidrogênio não vai ser perdido, ele vai ser apenas compartilhado, mas vai ficar mais próximo do oxigênio. Esse elétron ele vai vir mais para próximo aqui, ó. Fica mais perto daqui. Ninguém perde, ninguém ganha, mas só que esse elétron, como o oxigênio é da família 6A, é um elemento muito eletronegativo, o elétron do hidrogênio vai mais para próximo do oxigênio. Por isso que a água é uma substância polar.